vem. Ok, gravando a partir de agora, então, aula de análise de viabilidade econômica de projetos do dia 3 de novembro. Então, Jéssica, presente, só você? Pois é. Eu vou fazer o seguinte, eu não sei se ficou bem esclarecidas as dúvidas que você me pediu pelo WhatsApp ontem, mas eu... Não, professor, ficou assim, na verdade, assim, no início lá, a questão do VPL estava dando divergente, porque eu estava somando tudo direto, né? Eu não estava fazendo, usando o HP, eu estava só somando mesmo. Aí por isso que estava dando. Aí na primeira vez eu somei, deu 67, depois 57. Aí eu comecei a ver uns vídeos na internet para entender como é que fazia o cálculo, né? E daí foi que eu fiquei perguntando para o senhor falou que não era, que girava em torno daquele valor. E daí eu comecei a ver alguns vídeos na internet, né? Assim, vendo a fórmula que estava lá no arquivo que o senhor forneceu e para tentar chegar. Eu não estava, como que diz, assimilando a forma de fazer. Mas depois que eu li tudo o arquivo lá, e daí eu vi mais uma aulinha de um professor que ele também passa explicando. Aí ele ensinou no Excel para fazer. Aí eu tentei fazer no Excel, deu certo. Eu falei, não, mas tem que aprender a fazer na HP, né? Aí vai daqui, vai dali, eu li de novo, aí eu consegui achar o resultado na HP. Então, mas assim, eu precisei ler umas 4 vezes os arquivos do senhor para entender, né? Mas essa é a grande dificuldade dessa modalidade da distância, né? Que se eu tivesse em sala de aula, eu acho que vocês pegariam rapidamente, né? O problema é que aí vocês têm que ler, têm que interpretar, e então, eu não sei. Boa noite, Tainara. Boa noite. Boa noite. Eu programei, então, para hoje, vamos fazer um exercício igual, tipo aquela aula lá que a gente teve faz um tempinho já, que a gente criou um exercício e resolveu. E aí eu gravo ele e deixo lá no Siga. E um exercíciozinho semelhante aí de qualquer investimento em qualquer atividade aí, para vocês calcularem VPL, TIR e TIR modificada. A TIR modificada, para calcular à mão, você precisa calcular o valor terminal. Agora, se eu usar o Excel já tem a função de TIR modificada, pode calcular direto. Então, eu sugiro que para hoje a gente faça uma coisa mais ou menos semelhante, construa um exercício, né? Vocês vão dizer os valores do investimento, das taxas e tal, mais ou menos semelhante àquele da atividade. Então, se ficar dúvidas aí, e depois a gente vai interpretar também. Boa noite, Luiz. Então, a gente vai interpretar os resultados do exercício, que é a mesma interpretação do exercício da tarefa que eu passei para vocês, que eu acho que é para a semana que vem, né? Aí, na semana que vem, a gente corrige lá. Eu já tenho aquele exercício resolvido. Ok, Luiz. Tem problema, vai mandando aí. Só que quando eu estiver lá numa tela, daí eu não vou ver os teus comentários. Pode ser assim? Eu vou compartilhar, então, como foi feito da outra vez, que a gente construiu um exercício em conjunto e resolveu em conjunto, e daí eu salvo esse arquivo lá no Siga lá, e depois vocês podem baixar ele para ver como que a gente fez. Tá certo?
Só queria fazer um comentário, né? Na semana passada houve o aumento da taxa do Copom, e que baliza a taxa Selic no país, né? Que remunera os principais fundos de renda fixa aí, que são lastreados em títulos emitidos do governo, e ela hoje agora está em 7,75% ao ano. Qual é o comentário que eu quero fazer enquanto economista relacionado a essa disciplina? Notem que nessa questão de análise de projetos, se lá em janeiro, fevereiro, março, vocês estivessem analisando um projeto de investimento e o empreendedor exigisse, sei lá, 12%, 10%, 12% de retorno ao ano, que seria um valor até bem, um valor, né, 10, 12% ao ano, com relação ao rendimento na renda fixa de 2% ao ano. Então, seria um valor até bem legal, não é? Só que hoje já está em 7,75% ao ano a nossa taxa básica, ou seja, a renda fixa remunera 7,75%. Então, qualquer projeto de investimento analisado hoje, o sujeito não vai mais exigir 10% ou 12%, porque daqui a pouco compensa ele deixar o dinheiro lá na renda fixa e não fazer um empreendimento. Entende? Então, o comentário que eu queria fazer é que, no caso do Brasil, como a nossa taxa de juros ela é... Boa noite, Camila. Boa Ela noite, é... Peter. Boa noite. Ela é muito volátil, ela oscila muito. Se a gente for olhar em 2016, 2017, a nossa taxa básica, que, repito, baliza a taxa Selic, que é Serviço de Liquidação e Custódia, que é uma média ali de todas as remunerações sobre títulos aí, aplicações em fundo de renda fixa, principalmente, estava em 14,25% ao ano. Isso em 2016, que foi ontem. No início desse ano, no final do ano passado, no início desse ano, a nossa taxa básica chegou a níveis civilizados, 2% ao ano. Hoje, com esse processo inflacionário, combustíveis, energia aumentando, e o pós-pandemia também, o Banco Central, na última reunião, na semana passada, o Copom, aliás, Conselho de Política Monetária, que tem o diretor do Banco Central lá, eles aumentaram para 7,75%. Então, notem, passou de 2% para 7,75%. Um projeto que vocês tivessem avaliado em fevereiro, hoje ele já poderia não ser mais viável. Isso complica os investimentos estrangeiros no Brasil. Então, essa volatilidade da nossa taxa básica de juros é um complicador para os investimentos externos no país. Lembrando que, desde a crise de 2008, da crise aquela do subprime, lá, a crise imobiliária que afetou o mundo todo em 2008, os Estados Unidos estão lá com taxa básica de juros sobre os títulos do Fed, lá do Banco Central deles, do Tesouro Nacional deles, na faixa de entre 0% e 0,25% ao ano, e eles não mudaram isso ainda até hoje. Então, olha a estabilidade das taxas de juros da economia americana. A Europa, todos os países da zona do euro lá, eles também mantêm a estabilidade da taxa de juros ao longo de anos. E isso possibilita projetos. Por exemplo, você vai avaliar um projeto, esse do taxista aí, que eu não lembro qual é a taxa que a gente colocou lá, mas ele usa uma taxa de referência, aquela aplicação na poupança dele de 6% ao ano, e aí a TMA dele parece que ele exige 15% ao ano.
Mas daqui a pouco a taxa básica de juros vai aumentando, a Selic vai aumentando, passa para 14, passa para 15. Se ele estava exigindo 15% de retorno ao ano, não compensa mais aquele projeto do empreendimento dele, se torna inviável. Compensa mais ele botar o dinheiro dele lá na renda fixa, virar um rentista, como se chama, né? Então, hoje, agora há pouco, eu desliguei a televisão porque, para me preparar para a aula aqui, desliguei a televisão por meia hora, faz uma meia hora. Mas eu estava acompanhando o noticiário da Jovem Pan News, aliás, é um novo canal de notícias aí, quem puder acessar lá. Jovem Pan, agora à noite, lá na Câmara, vão votar a PEC das precatórios, né? E aí o governo depende de que isso seja aprovado para que ele possa implantar esse programa de auxílio aí para as pessoas, principalmente aí numa pandemia, substituir aquela Bolsa Família lá, que o ticket médio era de 190 e poucos reais, e o governo pretende passar para R$ 400 por mês para essas pessoas mais carentes. Se já recebia um auxílio ou Bolsa Família antes, sem pandemia, agora com pandemia, muita gente, principalmente os informais aí, mais do que estão necessitando, né? Mas, por questões de política, tá? Muita gente, muitos partidos aí que se historicamente se declaravam pró medidas sociais aí, vão votar contra. Aí o governo não vai ter, por conta do teto de gastos da União, que foi aprovada lá em 2017, 2018, o governo não pode gastar mais do que foi estabelecido pelo teto dos gastos aí. E aí, para apimentar tudo isso aí, veio o STF esse ano, disse que obrigatoriamente o governo vai ter que pagar os 90, quase 90 bilhões dos precatórios, que são dívidas da União desde o tempo do governo do Fernando Henrique, lá dos anos 90, que a União não pagou. Muito é para funcionalismo, funcionário público aí que recorreu na justiça trabalhista, tinha lá na época R$ 10.000 para receber, entrou na justiça, ganhou, e a União não pagou e deu precatórios. Eu não sei como é que é esse mecanismo de precatório, não sou especialista nisso, mas aí o cara tem direito a uma precatória e o governo não foi pagando, não foi pagando, isso todos os governos, desde 1990, e o sujeito que tinha 10 mil para receber vai acumulando, vai corrigindo esses valores, cara, hoje tem 1,5 milhão. Muitos já morreram, muitos titulares que têm direito a precatório já morreram, mas aí não enterra a dívida, né? Os herdeiros, a família, enfim, tem direito a receber a dívida. O precatório é uma confissão de dívida da União para uma outra parte, né? Ou seja a empresa, seja um funcionário, seja uma pessoa física, enfim. E de uma hora para outra, é como diz o ministro Paulo Guedes, foi um meteoro que caiu no colo do atual governo, né? Aí eu fico pensando, ninguém comenta isso, vocês não ouvem esses comentários aí, esse comentário que eu vou fazer agora, vocês não ouvem isso na mídia. Não é muita crueldade do STF, que durante 30 anos ficou postergando esses julgamentos, e eles decidirem que agora o governo federal tem que pagar esses 90 bilhões de uma hora para outra? E lembrando que do orçamento da União, que é de 4 trilhões e pouco, mas aí é 1 trilhão e pouco é serviço da dívida, juros que o governo tem que pagar, pelos títulos emitidos pelo próprio governo para alavancar a, a dívida pública interna, e esse 1
trilhão e pouco que o governo tem que pagar com o serviço da dívida pública, ele não paga para banqueiros, não, como muita gente diz aí. Ele paga aí para a Camila, que tem uma aplicação numa renda fixa lastreada em títulos do governo. Ou a Tainara, que aplicou lá no Tesouro Direto. Tem um dinheirinho aplicado no Tesouro Direto. Então, são as pessoas que investem em, em fundos lastreados por títulos emitidos pelo governo, é que estão bancando o rolamento da dívida pública interna. Né? E se estão investindo em títulos emitidos pelo governo, querem um prêmio. E esse prêmio que é os juros. E esses juros hoje passa de um trilhão de reais por ano. E outra coisa é aposentadorias e pensões que o governo tem que pagar do sistema aí da Previdência Social, aí que também passa de 1 trilhão. Então, o que sobra do orçamento da União anual para o governo federal hoje, que é flexível para ele investir, promover o desenvolvimento, etc., é coisa de 160 bilhões por ano, que ele tem que dividir um monte de ministérios aí. E aí vem o STF de uma hora para outra e diz: olha, você vai ter que pagar 90 bilhões dos precatórios, que não é dívida do governo atual, mas que vem precatórios que vêm se acumulando por 30 e poucos anos. Né? Então, me soa muito cruel o STF, o timing do STF, dizer: não, agora o governo federal tem que pagar. Será que é só porque é esse governo que está aí? Então, é umas coisas assim, parece que não pensam no país, pensam em, sei lá, tirar esse governo ou gerar o caos. Da mesma forma, nosso Congresso lá. Tem partidos aí que já fecharam acordo para votar contra essa PEC. PEC é uma proposta de emenda constitucional que permitiria ao governo parcelar o pagamento desses precatórios, não pagar de uma vez no ano que vem, mas pagar, sei lá, por prioridades, por critérios, primeiro os precatórios mais antigos ou de menor valor, qualquer critério que seja. E aí, com essa folga de não ser obrigado a pagar os 90 bilhões no ano que vem, se ele tivesse uma folga de uns 40 bilhões, ele poderia implantar esse novo auxílio aí para garantir às famílias mais carentes pelo menos R$ 400 por mês, gente. Então, olha quanta gente está precisando aí. Mas pensa se os nossos políticos lá estão pensando no povo mais carente num momento de pandemia. Pensa se o STF está pensando no povo, no país, num momento de pandemia. Parece que, sei lá, desculpem aí meu desabafo aí. Acho até que eu nem devia ter falado isso, porque está sendo gravado. Mas vamos lá para o exemplo, então. Não sei se vocês concordam ou não concordam, mas é porque a votação está acontecendo, eu acho que nesse momento. Né? E eu tenho certeza já do resultado, o povo não pensa, os nossos edis lá no Congresso, eles não pensam no povo, não, principalmente no povo mais carente. Eles pensam em política mesmo. Mas vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela do Excel em branco. Não está aqui, vou ter que ir lá no Excel.
Agora sim, abri a tela lá, vou compartilhar com vocês. Estão vendo uma tela branca do Excel aí, não é? Acho que eu vou aumentar ela um pouco. Estão vendo? Então vamos lá, gente. Vamos fazer um investimento qualquer em algum empreendimento, por mais simples que seja. Pensem aí em alguma coisa. Um empreendimento num carrinho de cachorro-quente. Ou numa loja de saboneteria. Pense em qualquer coisa. Alguém dê uma sugestão de um empreendimento qualquer. Uma pastelaria, professor. Pastelaria? Pastelaria? Alguém falou? Jéssica? Isso, professor. Pode ser? Todo mundo concorda? Tá, para comprar equipamentos, máquinas e não sei o quê, quanto você imagina que gastaria? O Uns desembolso, 20 mil. 20 mil. Aí os 20 mil. Estão vendo aí? Então, devem estar, né? Sim, professor. Deixa eu arrumar isso aqui. Tá? Então, eu vou colocar assim, investimento 20 mil. Tá? Agora, pensa num fluxo de caixa dessa pastelaria aí. Vamos pensar em termos anuais. Ou, se você quiser pensar em termos mensais, mas daí o investimento inicial, porque os 20 mil que você vai gastar, desembolsar no início para comprar máquina, equipamento, etc. e tal, isso aí você vai desembolsar uma vez e não pode ser diluído. Você tem, aqui, em termos de receita bruta, a gente tem que pensar em termos anuais daí. Vamos simplificar mais ainda, em vez de a gente ficar pensando aqui, para a pastelaria, o que precisa? Tem que vai utilizar gás de cozinha, que está R$ 130 o botijão, óleo, massa, os recheios lá, carne, queijo, enfim, tá? Isso aí é tudo despesa. E aí, daí tem mão de obra, né? Você vai ter algum funcionário, etc. e tal. Se tiver que pagar algum imposto, energia, telefone, enfim, vamos desconsiderar tudo isso aí, vamos tratar só de resultado líquido anual. Resultado líquido por ano. Quanto que você imagina que faturaria aí no primeiro ano? Tirando todas as suas despesas do ano. Ajudem ela, gente. Ó, que vai vender muito bem. 32 mil. Tá, mas aí o VPL vai dar muito positivo. Então cai para os 22 mil. Não, mas aí já no primeiro ano você já recupera o seu investimento inicial, o VPL vai dar muito positivo. Entendi, professor. Então coloca aí 11 mil. Para não ficar nem Vamos, muito acima e nem muito abaixo. vamos fazer vamos trabalhar com números modestos. Eu não faço ideia de quanto custaria máquina, equipamento disso aí tudo. O investimento inicial seria só 20 mil, não sei.
e seu resultado seria tão positivo. Lembrando, você falou primeiro 30 e poucos mil, mas isso aí seria, quer dizer, seria um resultado líquido. Para você ter esse resultado líquido, você teria que ter vendido uns 300 mil em pastel durante o ano. Ah, não, aí ficou muito fora da realidade. Alguém está querendo dar um palpite aí? Eu estou ouvindo uma outra voz aí. Tem que voltar lá para a tela. Tá, vamos fazer de conta. Vamos aumentar, então, esse gasto aqui, ó, para uns 50 mil de desembolso. Tá? E agora vamos supor aí que você tenha um resultado líquido. Chuta aí um valor aí no primeiro ano. Mas não muito exagerado, né? Vamos bater até essa dos 20 mil, então. Tá, mas não, é que você tem que lembrar, eu vou. Deixa eu. Eu vou aumentar aqui. Eu vou colocar, vamos fazer um negócio de uma análise de 5 anos, tá? É que para análise pelo VPL, você tem que calcular num horizonte de tempo, tá? No ano zero, você desembolsa 50 mil. Esses 50 mil aqui eu vou botar negativo. No ano 1, quanto que você vai tirar? Se você já tirar 50, 30 mil no primeiro ano, ou 20 mil no primeiro ano, no terceiro ano você já recuperou o investimento todo. Entendeu? Aí depois do terceiro ano, tudo que vier praticamente é lucro, né? Então, em termos de empreendimento, não é assim. Tem um desembolso inicial que normalmente é pesado e os retornos ao longo do tempo, eles não são tão expressivos assim. Não sei se eu me fiz entender. Vamos colocar aqui, eu vou sugerindo aqui. Quero que esse VPL dê positivo. Só que eu não sei, né? Depois a gente vai ver se vai ser positivo ou não. Mas vamos testando aqui. Digamos que no primeiro ano tira 7.500. Aí no ano 2, vamos só, para não emendar muito, normalmente, eu já falei com você, para vocês, eu acho, normalmente se analisa num horizonte de 10 anos. Mas como o nosso tempo aqui é curto, então vamos só analisar num horizonte de 5 anos. Vamos chutando aí, valores próximos a isso, para mais ou para menos. Pode chutar aí 9.200 ou 6.800. Vamos chutando aí, gente. Eu acho que eu vou manter esses 20 mil dela aqui, só para não dizer que fui eu que forcei aí o exercício. Está valendo os 20 mil lá do teu desembolso inicial do empreendimento na pastelaria, 7.500, uma sugestão minha no primeiro ano. Segundo ano, alguém dá palpite aí, por favor. 8.200. 8.200. Alguém mais aí? Camila, Tainara, Luiz, participem aí. 7.900. Caiu. Caiu. No quarto ano, no penúltimo ano. No último ano, no penúltimo ano, alguém mais? O Luiz mandou uma mensagem aí, 5 mil.
Caiu muito, Luiz. Nossa, nesse ano aí, então, estava ruim, bateu a crise e o povo não comeu mais pastel. Foi a pandemia. Pandemia, agora alguém, o último ano. Lembrando que isso que nós estamos chutando aqui são receitas líquidas anuais, tá? Descontados todas as despesas ao longo do ano. Falta um aqui. Eu não consigo, quando eu estou lá no Excel, eu não consigo ver se alguém manda mensagem de sugestão. Eu chutei 10, professor. Quanto? 10.000. O Luiz, 18. 10.000? Ah, então vamos avaliar se esse negócio é viável. Calculando o VPL. Vocês já sabem, lendo nos slides aí, que quando o VPL é igual a zero ou positivo, o empreendimento é viável, nesse horizonte de tempo, né? Então, como é que faz no Excel? Agora vamos fazer pelo Excel, tá? Vocês estão vendo aqui o meu cursor? Sim, professor. Tá, aí procurem lá nas funções do Excel, ó, cliquem ali, ó, mais funções. Aí digitem ali, buscar, né? VPL. Ó, o Excel tem uma função para calcular VPL. Calma, calma, que daqui a pouco nós vamos calcular pelo HP. Então, ó, nós esquecemos aí de definir a taxa. A TMA, gente, lembre que a gente tem que definir a TMA? Vamos cancelar aqui. Qual que é a TMA desse empreendimento? Quem que falou aí? A Jéssica? A pastelaria é da Jéssica, né? Quanto que você deseja? Lembrando que a taxa básica de juros hoje está 7,75 ao ano, ou seja, a Selic está em torno disso. Portanto, qualquer fundo de renda fixa, Tesouro Direto, vai remunerar ao ano em torno de 7,75. Nesse empreendimento, quanto que você deseja por ano? Percentuais agora. Diz aí. Cadê a Jéssica? Jéssica. Camila. Sumiu. Oi, eu tô aqui. Então, diz aí uma taxa, quanto por cento ao ano que você exige para pegar o seu dinheiro que está lá no banco e fazer esse empreendimento. Sendo que lá no banco você ganha 7,75% ao ano. 12%. O Então, Luiz, o Luiz aqui já falou 12%. Então, vamos... Ele falou primeiro, então vamos lá, 12%. Espera aí. Eu vou ter que botar isso aqui numa outra... Pronto. Agora, como nós vamos calcular a TIR modificada também, nós já precisamos definir uma taxa de reinvestimento e taxa de financiamento. Para quem não sabe o que é, olha lá nos slides. Taxa de financiamento, eu vou botar aqui, sei lá, 25% ao ano. E a taxa de reinvestimento, eu vou botar a taxa básica de juros agora. Taxa de reinvestimento. Vou botar 7,75%.
Tá? Então, agora definimos os parâmetros. Agora sim podemos calcular o VPL. De novo, ó, vamos lá nas funções do Excel, procura o VPL, já está aqui, ok. Aí abre essa caixa de diálogo, vocês estão vendo, né? O Excel abre essa taxa de diálogo e ele me pede a taxa. Qual é a taxa? A taxa é a que o Luiz definiu, os 12%. Então, eu boto aqui, ó, igual a B10, que é a coluna B, linha 10. Aí, os valores. Os valores são esses aqui, ó. Eu marco esses valores aqui e dou um ok aí. Olha lá, ó. Nosso VPL retornou R$ 6.882,45. O que significa esses 6 mil? O que significa esses 6 mil que eu coloco? Primeiro, vou perguntar primeiro, o projeto é viável ou não é? Esse projeto aí que nós construímos. Ele é, porque deu positivo. Então, está lá nos slides, VPL igual a zero, o projeto é viável. VPL maior do que zero, no caso 6 mil, é bem maior do que zero, né? O projeto é viável. Então, a resposta, o projeto é viável. A pergunta, por que é viável? Porque como a Jéssica que sumiu, mas aí o Luiz definiu a taxa por ela, nesse empreendimento, dado que a taxa básica de juros ao ano hoje está em 7,75, ela exige 12% de retorno ao ano, ou seja, mais do que deixar o dinheiro lá numa aplicação financeira num banco qualquer. Então, como ela exigia 12%, esse VPL 6.882 positivo significa que o projeto remunerou os 12% ao ano e ainda sobrou uma riqueza adicional de 6.882. Isso aí está meio pequeno para vocês, não está? Eu vou aumentar aqui um pouco. Dá para ver melhor agora? Dá. Então, significa que, além do projeto remunerar a 12% ao ano, ao longo desses 5 anos, lembrando que nós estamos trabalhando com um horizonte bem exprimido, só de 5 anos, para simplificar aqui as coisas. Ainda sobra, no final, uma riqueza adicional. Então, o projeto é viável, sim, a esses parâmetros. Então, a interpretação. Vou para lá. Eu vou salvar esse arquivo depois para vocês. Deu para entender? Lembrando que VPL não é lucro. A empresa, a pastelaria da nossa colega aí, gerou esses lucros líquidos aqui anuais. Então, lucro, somatório do lucro dela, eu vou colocar aqui embaixo, eu acho. Vou colocar uma observação aqui. Não gosto muito de colocar isso, mas, enfim, ó, o lucro dela, o lucro que ela teve ao longo desses 5 anos foi de 38 mil, sendo que, no início, ela desembolsou para gerar esses 38 mil,
que são nominais, não são corrigidos, não é dinheiro aplicado, não é dinheiro que está vendendo. Por isso que eu coloquei lucro nominal, poderia ter... lucro nominal. Para gerar esses 38 mil, há 5 anos atrás, ela desembolsou 20. Como a taxa que ela desejava era de 12% ao ano, esses 12% ao ano foram atingidos e ainda sobrou 6 mil. Agora vamos calcular... vocês querem calcular agora o VPL pela HP? Pode ser? Vamos fazer. Pode. Vamos fazer pela HP também. Vamos ver, vamos ver se pela HP bate esse valor aí de 6 mil. Eu vou fazer aqui um negocinho aqui, que é HP, as entradas da HP, é a minha notação que eu gosto. Então, como é que a gente faz aí? Primeiro, a primeira entrada que a gente dá na HP, qual que é? O desembolso inicial, né? Então, é os 20 mil. E aí, clica lá na HP, a teclinha CHS. Aí, qual é a próxima? Eita, o que está acontecendo aqui? A gente dá essa entrada de 20 mil, clica lá, digita 20 mil na HP, e daí clica lá em CF0. CFGO. Na HP, deixa eu pegar a HP aqui, que eu também nunca sei de cabeça essas coisas. É na função em azul, né? É CF0. Desculpa, tem que digitar antes o G, né? Isso, primeiro. G, CF0. Esse 0 aqui, eu vou formatar ele para ele aparecer pequenininho aí. Aqui não tem jeito. Vou diminuir o tamanho dele aqui. GCF0, ou seja, G, você clica do lado direito aqui, dá a entrada de 20 mil, clica no CHS para tornar esse 20 mil igual a zero. A zero não, negativo. E aí dá as entradas, né? As funções. Eu vou colocar aqui. Aqui as funções. Aí, clica na teclinha azul para entrar na função em azul, daí clica na teclinha G, aí é a função CF0, que está na teclinha do PV em branco. Tá? Depois, as próximas entradas são essas entradas seguintes aqui. Eu já vou colar aqui para vocês. Aí, do lado direito, qual que é a função? GCFJ. CFJ. Isso aí mesmo.
e todas elas são GCFJ. Lembrando, lá no exercício de vocês, tem números aqui que são repetidos. Tem um valor lá que é repetido várias vezes. Então, você não precisa dar várias vezes a mesma entrada. Você só dá uma entrada do valor e clica lá na função GCN. E aí você manda HP repetir aquele valor por tantas vezes. Tá? E aí nós precisamos entrar também com uma taxa para calcular o VPL. Qual que é a taxa aqui, né? É 12, né? A taxa é 12%, então boto 12 aqui. E do outro lado eu clico lá na HP, na teclinha I. E aí eu vou na função, na teclinha amarela da HP, que é a teclinha a F aí, e aí é NPV, Net Present Value. Aí, alguém está fazendo na HP aí? Ninguém está fazendo, né? Eu vou ter que fazer aqui. Ô, professor, eu tô assistindo a aula pelo celular. Minha internet não tá conectando no computador, acho que é o tempo. Eu Mas, não mas, tô ninguém, conseguindo. mas ninguém tem HP aí? Até tem, mas acabou a bateria. Ixi. Tá, eu vou fazer rapidamente, porque eu também não sei quanto que dá aí. Mas espera aí, professor, só um pouquinho. CF0, 7500, G, CFJ. Eu devia ter avisado vocês para irem fazendo enquanto eu ia botando no Excel aí. 7.900. Eita! E agora? Pronto. Não sei se vocês conseguem enxergar aí. Deixa eu ir lá para a tela de vocês. R$ 7.708,34. É o que me diz HP. Vou voltar lá para o Excel. Pelo HP deu 7.708,34. E agora, gente? A gente calculou pelo Excel aqui, ó. Olha a fórmula do Excel aqui. Deu 6.882. Fizemos pela HP aqui. Esses são os passos para entrar pela HP. Para calcular pela HP, que eu fiz à mão aqui. Eu construí no Excel aqui só. Ó, podem olhar que não tem fórmula nenhuma aqui. Eu só dei essas entradas para mostrar os passos de vocês pela HP, como calcular o VPL. Ô, professor, só para esclarecer. Lá no arquivo do senhor, nos valores que se repete, o senhor colocou 4. Eu não estava entendendo. A gente
coloco o valor, como se diz, e a quantidade que se repete o mesmo valor? Digamos assim, se aqui, ó, o último valor aqui é 10 mil, né? Se esse valor aqui, os 10 mil no final, você repetisse por 5 vezes, o que você teria que fazer? Digitar 10 mil GCFJ, daí digitar aqui embaixo, digitar embaixo, aqui no lugar. Eu vou fazer aqui, depois eu volto aqui no Excel. Eu vou colocar uma linha para baixo aqui. Digamos que esse valor aqui de 10, ele se repetisse por 5 vezes. Aí você entra aqui na HP, digita o 5 e coloca lá GC, qual que é mesmo? NJ, né? NJ. É GNJ. Aí você está informando o que para o Excel? Como esse valor de 10 mil ele se repete por 5 vezes, então você informa para a HP aqui. Olha, esses 10 mil que foi o meu último lançamento, ele é repetido durante 5 vezes. Então, eu, em vez de dar entradas 5 vezes de 10 mil, eu dou uma entrada só e aviso o HP, ó, esse valor aí, você considera ele 5 vezes. Eu vou voltar aqui. Pronto. Entendeu? É porque lá naquele exemplo que eu dei, eu acho que é 130 mil, que é repetido por 4 vezes. Então, você dá uma entrada de 130 mil, depois bota 4 GNJ. A HP vai entender que aqueles 130 mil é repetido por 4 vezes. Tá? Mas a questão que eu queria perguntar para vocês, ó, note que nós calculamos o VPL aqui pela fórmula do Excel, deu 6.882. O mesmo fluxo de caixa, são as mesmas entradas, ó, 20 mil negativos, 7.500, 8.207, 905 mil, 10 mil, mesmos daqui, tanto assim que eu copiei daqui e colei ali, né? Então nem podia ser diferente. HP diz que o VPL dá 7.708. Agora, acreditar em quem? No Excel ou na HP? No HP. E se a gente fizer a mão aqui, não vai dar tempo de fazer a mão, já está quase terminando aqui também. Mas então, note, não sei se vocês lembram que na aula passada eu chamei a atenção de vocês. No Excel, a gente precisa modificar a fórmula. Então, eu vou colocar aqui, ó, VPL, vou colocar entre parênteses. VPL do Excel. Eu vou colocar aqui em cima. Não é que o VPL do Excel esteja errado, tá? Eu não sei se eu comentei com vocês, mas é que o sistema americano, eles consideram os pagamentos no início do período. E o Excel é com base no sistema deles lá. Assim como nós temos quilômetros, eles têm milhas, nós temos quilos, eles têm saca de soja, nós temos a saca de 60 quilos, eles têm bushel, é outra métrica. Então, não é que o Excel esteja errado, mas para ele funcionar no Brasil, eu vou passar a dica para vocês aqui. Ó. Passar a dica, usar a mesma fórmula, a mesma função do Excel, ó, vai lá nas funções, a mesma função, já está aqui o VPL, ó, escolhi o VPL aqui, ok. A taxa, qual que é a taxa? É a mesma, né? 12%, B10, e os valores são os mesmos aqui, ó.
os mesmos, eu dou OK, ó, deu o mesmo valor aqui. Só que daí, estão vendo aqui em cima o meu cursor? Eu vou ali e só altero um pouco a função do Excel. Vezes 1 mais o quê? A taxa, que é o B10. Opa! Ai, não é 1 igual, é 1 mais a taxa. Eita. Espera aí que não deu certo. Ah, é vezes, ó. 1 vezes a taxa. Não, é 1 mais a taxa. Vezes 1 mais a taxa. Espera aí, gente, que eu tenho que... Aí, ó. É que eu tinha que colocar entre parênteses aí. Perceberam o que eu fiz? Notem, ó, a fórmula simples do Excel vai só até aqui. Fecha parênteses. O em azulzinho aí é o B10, que é a taxa, a fórmula do Excel. Igual VPL, abre parênteses, B10, ponto e vírgula, B10 é a taxa, que é 12%, ponto e vírgula, C3, 2 pontos até C8, ou seja, os valores. Está aqui em vermelho, ó. Tá, essa é a fórmula que está no Excel. E aí ele retorna esses 6.882. Mas a HP nos retornou esse valor aqui, que eu vou até colocar em negrito aqui, 7.708. E a função do Excel me retorna um VPL de 6.882. Note, dá uma diferença. Então, o Excel tem esse probleminha aí que eles mantêm no sistema americano lá, das métricas deles. Então, no caso do Brasil, aqui a gente precisa adaptar. Depois da função do Excel, que é essa aqui, que é a mesma, ó, basta eu pegar e multiplicar por, abre parênteses, 1 mais a taxa. E aí retorna o valor de 7.708,34, que é o mesmo valor que a HP nos retorna, e tem lá nos slides como calcular o VPL. O VPL nada mais é do que o somatório dos valores presentes. É só vocês descontar esses 7.500 para o ano zero, descontado a taxa de 12%, da mesma forma os 8. É a fórmula do VP, valor presente. Trazer para o valor presente os 8.200, os 7.900, descontado sempre essa taxa de 12% aqui, que é a TMA. E somar tudo, vai, mesmo o cálculo pela mão, vai dar esse valor, 7.708. Tá? Rapidamente, gente, ó. Calculamos VPL. Eu vou calcular aqui também, só pelo Excel, porque não vai dar tempo de fazer pelo HP, mas eu pelo menos quero mostrar para vocês como é que se calculou a TIR no Excel. Então, tem as funções do Excel aqui. Aí nós temos, é só ir lá mandar procurar TIR. Está aqui, ó, TIR, taxa interna de retorno. Ele abre essa caixinha de diálogo. Aí os valores. Ó, tem uma taxa interna de retorno de 26% e
rapidamente também, porque o nosso tempo já expirou. O Excel, HP, não. HP você não consegue calcular TIR modificada. Porque ela não tem essa rotina embutida. Porque HP é uma calculadora clássica lá dos anos 70, 80, da Hewlett Packard. É a calculadora mais confiável, financeira mais confiável do mundo, e eles não mexeram, não adicionaram uma rotina para calcular tiro modificado. Então, você precisa calcular a tiro modificada. Para calcular ela, você, pela fórmula, tem lá exemplos calculados lá, você tem que calcular o valor futuro aplicado a uma outra taxa, mas, para a sorte de vocês, o Excel, como o Excel sempre vai renovando as versões do Excel, a TIR modificada já tem nas funções do Excel. É porque a TIR modificada é uma coisa que é coisa de 20 anos aí que o pessoal, a TIR não serve para nada, além de me dizer qual é a taxa que transforma o VPL desse projeto igual a zero. Deixa eu acrescentar aqui casas decimais aqui, pelo menos, vou botar 4 aqui, já que você está. 26,48%. Tá? Então, da mesma forma como pelo Excel eu posso calcular tiro, eu posso calcular tiro modificado. É só colocar lá emitir. Mandar procurar, tem essa função. Mesma coisa, os valores, tá? Entro com os valores aqui. Aí sim, para calcular tiro modificado, eu preciso de uma taxa de financiamento. E nós definimos aqui, 25% ao ano. Espera aí. Eu tenho que botar numa célula separada isso aqui. E eu vou tirar esse porcento aqui também. Botar aí número. Pronto. Vamos lá de novo. Tiro modificada. Emitir, já está ali. Os valores do nosso fluxo de caixa. Taxa de financiamento, nós definimos em 25. Taxa de reinvestimento, 7,75. Ok? É questão de configuração aqui, gente. Vamos ver se ele me atende agora. 25%, 75%. 18% ao ano. Então, notem que a TIR, ou seja, a taxa interna de retorno desse empreendimento aqui, vou colocar uma corzinha aí mais bonita para vocês, a taxa interna de retorno pelo cálculo da TIR está me dizendo que ela é de 26,5% ao ano. E isso não é verdade, gente. Porque a TIR leva em conta que você caminha ao longo do tempo pela própria TMA. Ou seja, esses 7.500 que a nossa amiga faturou na pastelaria no primeiro ano, ela vai lá e aplica num banco e ganha os 12% ao ano. Não vai ganhar 12% ao ano. 12% ao ano é a taxa exigida pelo empreendedor, que é muito superior aos 7,75% ao ano, que é a remuneração básica das aplicações financeiras hoje. Então, só que essa TIR aí ela é importante porque ela me diz qual é a taxa que torna o VPL igual a zero. Querem que eu faça tire a prova disso? Eu vou tirar a prova e depois eu vou voltar, tá?
Mas daí, se vocês quiserem rever como é que eu fiz isso aí detalhadamente, vocês vão lá, que a aula vai ficar gravada, e vocês vão lá e olhem. Aqui eu coloquei a taxa TMA de 12% ao ano, retornou um VPL de 7.708, tá bom? Então, eu vou colocar, em vez de 12%, eu vou colocar esse VPL igual a 26,4886. Pronto, ó, quanto que deu o VPL aqui, ó? Praticamente zero, né? 0,01. É porque aqui eu estou trabalhando só com 4 casas, mas se eu trabalhasse, isso aqui deve ser uma dízima periódica aí, se eu trabalhasse com 8, 10 casas decimais, esse VPL iria ser zero. Entenderam? Então, a função da TIR, mostrar qual é a taxa que torna o VPL igual a zero. Estão vendo aqui que eu digitei esse valor aqui, que é a TIR nossa calculada, o VPL retorna igual a zero. Agora eu vou voltar aqui. Tá? Então, essa TIR, ela não é a taxa que o empreendimento vai dar de retorno ao ano para o empreendedor. É enganoso dizer isso para o empreendedor. Então, para que serve a TIR? Ela tem uma função muito útil, dizer qual é a taxa que retorna um VPL igual a zero. Mas eu quero saber, em termos percentuais, quanto que eu vou faturar por ano. Bom, então nós vamos modificar as taxas. Então, a taxa de investimento aqui, que nós estamos trabalhando de 25%, e a taxa de reinvestimento, algum falou 8%, eu acho que é, não sei. Tem que transformar isso aqui em percentual. R$ 7,75. Ah, a gente usou a mesma taxa, a taxa básica de hoje, 7,75% ao ano. Tá? Então, considerando que no final do primeiro ano eu pego esses 7.500, que deu de lucro essa atividade, e eu aplico lá num banco, eu vou ganhar essa taxa de 7,75% ao ano. Então, esses 7.500 vão render durante os próximos 4 anos a taxa de 7,75. Então, vai chegar no final, eu tenho uma riqueza final, a remuneração do meu investimento ao ano vai ser de em torno de 18 mil. Mas eu não exigia 12 mil, como é que agora a Emitir está me dizendo que eu estou ganhando 18? 12 mil que eu exigia, só que o VPL resultou positivo, 7.708 positivo. Ou seja, quando o VPL é maior do que zero, significa que eu fui remunerado a uma taxa maior do que os 12%. Então, quanto maior? 18% nesse caso. Tá bom, gente? Ok, professor. Dúvidas? Não sei se ficou muito claro aí, mas eu vou salvar o arquivo e vou deixar lá, tá? Vou terminar a gravação aqui, porque a gente já está passando aí uns 10 minutinhos aí. É que tem gente que tem outra aula, né? Sim, a gente tem aula agora. Então tá. Gente, até semana que vem. Semana que vem a gente corrige